Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa, eu espero que sim, gente! E vamos para mais um Jornal do Masa, que está chegando na sua edição de número 150. Que coisa, hein? Para quem começou em fevereiro, hein, gente? Quando o canal tinha um mês, nós inauguramos o Jornal do Masa. Já fizemos 150 edições, evidentemente que está ganhando corpo. E pessoal, eu quero voltar à segunda-feira, hoje nós estamos na quarta-feira, né, dia 3 de julho. Eu quero voltar a uma reportagem da Folha de São Paulo, na verdade no editorial, do dia 1º de julho, já no primeiro caderno, na página 2, A2, que eles chamam Opinião. Opa, é edição de número 32.961, depois tem a indicação na descrição. Nós temos uma análise do Leandro Colom, direto de Brasília, em que ele faz um resumo interessantíssimo dos 6 meses de Bolsonaro, onde ele avalia, então, os 6 primeiros meses do governo de Jair Messias Bolsonaro. Vamos, então, à interpretação do Leandro Colom. Ele divide em 6 partes as realizações principais dos 6 primeiros meses. Brasília. O governo de Jair Bolsonaro completa 6 meses nesta segunda-feira, dia 1º. Abaixo segue uma breve avaliação em 6 pontos. Vamos a elas. Na política, Bolsonaro patina, derrapa, escorrega quase todo dia. Inclusive, eu estou vendo algumas reportagens, algumas análises no YouTube, inclusive o professor Marco Antônio Villa, ele faz uma entrevista com o jurista Miguel Reale, em que quando perguntado, o Villa pergunta para o Reale sobre o governo, ele ironiza, que governo, né? Então ele deixa muito certo que Jair Bolsonaro está se isolando na presidência da República, está reclamando, mas quem está tocando o país, quem está governando o país de fato, mostrando a inaptidão para o governo, que ele vai ficar isolado só com seus filhos até a cúpula militar. E esses dias o Carlos Bolsonaro bateu de frente com o braço direito do Jair Messias Bolsonaro, que é o general Heleno, defensor inclusive do Jair Bolsonaro, e que até a cúpula militar ele vai ficar isolado, ela vai isolar e vai bandear para o lado do Congresso para garantir as reformas e a Constituição. Em 6 meses não conseguiu formar uma base de apoio no Congresso. Para que vocês tenham uma ideia, gente, ontem o PSL deu liberdade de voto na reforma da Previdência para cada um dos seus deputados. Quer dizer, nem houve uma orientação para que eles votassem todo a favor da reforma da Previdência. Para que vocês tenham uma ideia de como está desarticulado politicamente o partido que sustenta o governo PSL. Cometeu erros primários na relação com o Legislativo, por isso que o Rodrigo Maia não gosta do presidente da República, e quis medir forças com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Perdeu terreno na negociação da reforma da Previdência, cedendo espaço e protagonismo na sua possível aprovação. Foi o que eu disse agora há pouco. Inclusive o PSL tem liberdade, cada deputado federal, de votar no que quiser. A reforma da Previdência deve passar, mas de forma nenhuma do Paulo Guedes, ele mesmo percebendo, já se afastou um pouco do presidente da República, está junto ao Rodrigo Maia cada vez mais constantemente. O partido do presidente, o PSL, mais atrapalhou do que ajudou. Foi pivô do principal escândalo até aqui, o caso das candidaturas de laranjas nas eleições passadas, que levou à queda de Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral e transformou o único ministro da sigla, o do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, em um morto-vivo na esplanada, que só não foi demitido ainda porque o Jair Bolsonaro, na verdade, está travando
uma guerra, mais uma contra a mídia. Foi a mídia que apontou o caso dos Laranjais, foi a mídia que está apontando dia a dia a sua incompetência, é a mídia que dia a dia coloca nas capas das suas reportagens, nas manchetes, o Rodrigo Maia, e é a mídia que está fazendo uma campanha para que acabe o presidencialismo e assuma o parlamentarismo já em 2022, apesar que a gente pode dizer que o governo Jair Bolsonaro já está morto nesses 6 primeiros meses. No Congresso, o PSL arrumou confusões desnecessárias, expôs divisões na bancada e nada fez para liderar uma base aliada. Engraçado é que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que deveria ser o responsável pela articulação entre o Executivo e o Legislativo, foi afastado. Ele não tem bom trânsito na Casa dos Deputados Federais, muito menos no Senado, onde é mal visto. 3. O modelo de Bolsonaro governar emitiu sinais trocados de janeiro para cá. Começou parecendo uma gestão descentralizada, com núcleos delineados, militares, Sérgio Moro, Paulo Guedes, entre outros. Nos tempos recentes, no entanto, Bolsonaro tomou as rédeas e muitas vezes de maneira atabalhoada tem dado as cartas trocando peças e anunciando medidas. Então, gente, no começo ele deixou aquela cortina de fumaça. Ele nomeou 2 superministros, o superministro da Justiça Sérgio Moro, agora completamente enrolado e cada vez mais desacreditado devido às revelações do site jornalístico Intercept, e o Paulo Guedes, que também perdeu força. Ele disse que em junho o Brasil ia retomar a economia. Já estamos em julho, passou-se 30 dias, o desemprego cresce, a violência cresce, a atividade produtiva diminui, a desindustrialização cresce, o comércio fenece e o ministro da Economia não faz nada a não ser esquentar a poltrona. Então, realmente uma situação bastante complicada. Por isso mesmo, Bolsonaro começou a tomar um papel centralizador para ver se recuperava a sua posição. É tarde. É tarde porque o Rodrigo Maia percebeu quem é Jair Bolsonaro, uma rainha da Inglaterra, nas palavras dele, e vai preferir, evidentemente, assumir o comando do país. A política externa não surpreende, é tacanha. Da veneração ao governo Trump dos Estados Unidos a retóricas ideológicas. No G20, porém, Bolsonaro entrou no fogo. Teve de puxar o freio do blá 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 bravateiro para se enquadrar na liturgia do diálogo. Ele chegou lá como galinho de Canindé exibindo penache. Foi cortado de cara pela Angela Merkel, pelo Vladimir Putin, pelo Emmanuel Macron e simplesmente menosprezado pelos BRICS e desprezado pela China. E aí ele percebeu, ele achou que ele era protagonista, achou que o Brasil era protagonista, mas ele é muito mal visto no exterior. Aliás, não ele é só mal visto no exterior, como ele está fazendo a imagem do Brasil se tornar mal vista, o que é péssimo. Perdão, gente. 5º ponto, na economia o governo comemora o acordo Mercosul-União Europeia. Mesmo tendo a digital de gestões passadas, o mérito de quem o celebrou fica. Isso eu já comentei, já fiz uma reportagem especial. Essa negociação começou há 20 anos, as coisas já estão desmoronando, vai ter que ser aprovado pelo Congresso. O Congresso diz que vai observar se esse acordo vai favorecer de fato a indústria brasileira ou vai gerar mais desemprego. Outro detalhe, a França já diz que não tem condições neste momento de fazer um livre comércio com o Mercosul. Então vejamos o que vai acontecer nos próximos dias. No entanto, ele está comemorando algo que vem sendo construído há 20 anos como se fosse do governo dele. De resto, as fichas estão na Previdência, enquanto o PIB está em baixa e outras medidas adormecem no escaninho de Guedes. Quer dizer, na economia nós não fizemos absolutamente nada.
nenhum avanço, o país só patina, só decresce, só tem problemas, todos os números são negativos, nada cresceu, tudo decresceu. Sexto, fiador ético do governo Sérgio Moro está nas cordas com as mensagens graves da Lava Jato. Será defendido por Bolsonaro até quando não for mais útil para o presidente. A situação dele é quase insustentável, foi sabatinado no Senado, ontem foi sabatinado na Câmara dos Deputados, é mal visto por muitos, foi menosprezado, foi humilhado e cumpriu o papel, né, do contrário. Ele sempre foi juiz, sempre foi julgado, agora ele sempre julgou, agora ele é julgado e a situação dele está realmente bastante delicada. Então, se aproveitando deste ponto de vista excelente, excepcional resumo do Leandro Colom, a gente analisa 6 meses do governo do Jair Bolsonaro. Muito bem, gente. Agora a gente vai dar uma olhadinha na Folha de São Paulo, do dia seguinte, do dia 2 de julho, né? Deixa eu mostrar lá para vocês. Aqui está, dia 2 de julho, ontem. E nós temos a edição 32.962. Eu separei aqui alguns pontos de vistas bastante interessantes. Já na página A2, a opinião, nós temos um artigo chamado Da Carroça Fórmula 1, do Álvaro Coste Silva. O Álvaro Coste Silva, no final do seu texto, ele faz o seguinte comentário: e tome cortina de fumaça. A declaração de Bolsonaro desejando que o episódio do militar preso na Espanha com 39 quilos de cocaína tivesse ocorrido na Indonésia, país onde se pune com pena de morte o tráfico de drogas. Na Conchinchina ou em Caixa-Prego, o que importa é que o sargento e a droga estavam dentro de um avião a serviço da presidência do Brasil, rumo à cúpula do G20. Eu vou repetir esta última frase. Por quê? Porque o governo está abafando, os militares estão abafando e, sobretudo, a mídia está abafando o que está acontecendo em relação às investigações dos 39 quilos de cocaína que foram encontrados no avião presidencial. Na Conchinchina ou em Caixa-Prego, ele ironizando o local. O que importa é que o sargento e a droga estavam dentro de um avião a serviço da presidência do Brasil, rumo à cúpula do G20. Era o avião que traria o presidente da República de volta para o território brasileiro. Então, pessoal, isto precisa ser investigado urgentemente e de forma verdadeira, não da forma que está sendo conduzida, porque isto é inédito. 34 quilos de cocaína, 4 milhões de euros dentro de um avião da presidência da República. Bom, depois de ter feito então este comentário do repórter Álvaro Coste Silva, eu vou continuar ainda no primeiro caderno, agora na página 14, seção Mundo, página A14, no final da página. Nós temos uma reportagem que continua a falar sobre tráfico de drogas, que tem como origem o Brasil. Senegal faz apreensão de 800 quilos de cocaína originária do Brasil. A reportagem, ela sai de Dakar, capital do Senegal, um dos importantes portos africanos, e ela foi feita pela agência internacional Reuters. Isso aqui a grande mídia deu uma abafada, está no pé da página, mas como é relevante em função do tráfico, eu acabei de ler, do avião da presidência da República,
Eu vou falar então. Ó, Senegal faz apreensão de 800 quilos de cocaína originária do Brasil. Vocês têm noção, gente, de quanto que é 800 quilos de cocaína? É aproximadamente um valor bem básico, gente, de 100 milhões de euros, ou, se vocês preferirem, 400 milhões de reais. Eu vou repetir. A alfândega do Senegal, país da África Ocidental, apreendeu 800 quilos de cocaína originária do Brasil. 800 quilos de cocaína pura, do jeito que está sendo feito esse tráfico internacional, depois ela é diluída, mas hoje ela faz brincando 400 milhões de reais. Então vamos ver, né? Isso é um tráfico pesado, um tráfico internacional, e em praticamente uma semana nós tivemos 2 denúncias fortes, uma com um avião da Presidência da República e outro com um navio de bandeira brasileira. A alfândega do Senegal apreendeu cerca de 800 quilos de cocaína procedentes do Brasil e escondidas em veículos a bordo de um navio no porto de Dakar. Então é brincadeira. Sabe por que é brincadeira? Isso revela, gente, a incompetência ou a conivência das autoridades portuárias brasileiras. No mundo de hoje, com a tecnologia que nós temos, não conseguir rastrear veículos e cargas de navios. Olha, gente, eu não vou usar a palavra devida, uma palavra que começa com B, até porque o site Intercept deu um banho na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, na Polícia Federal e na Agência Brasileira de Inteligência. A não ser que seja do interesse de algum desses órgãos que os 39 quilos de cocaína no avião da FAB ou os 800 quilos transportados pelo navio brasileiro, que haja interesse por trás desse tráfico. Não sei, eu não posso adivinhar, mas que é suspeito o fato de passar quase 1 tonelada de cocaína, é muito suspeito, sobretudo com a tecnologia que temos hoje. Outros 238 quilos de cocaína foram apreendidos em 26 de junho, também escondidos em veículos novos, em um navio oriundo do Porto Brasileiro de Paranaguá, com destino a Luanda, em Angola. Ora, gente, isso vai dar 238 quilos, vai dar mais 240 milhões de dólares. Quer dizer, do dia 26 de junho até 2 de julho, numa semana, saíram dos portos brasileiros simplesmente 1.038 quilos de cocaína, no valor de 640 milhões de reais, em direção ao continente africano, todos com origem no Brasil. Ao menos 15 pessoas de nacionalidade senegalesa foram presas em conexão com o último caso, de acordo com a imprensa local. E os brasileiros? Os senegaleses, obviamente, estavam facilitando a passagem desta droga. 15 foram presos, mas os brasileiros, quem são? Onde estão? Por quem são protegidos? De onde está vindo essa cocaína? Quer dizer, gente, o Brasil ele se tornou uma rota de narcotraficantes. Mas o atual presidente da República e o Sérgio Moro falaram que eles iam melhorar essa situação, que o Brasil ia ficar limpo, tão limpo que agora um avião da Presidência da República é utilizado para o tráfico de cocaína. Que país maravilhoso! As apreensões de cocaína são comuns no Senegal, um dos principais pontos de trânsito para passageiros e mercadorias na África Ocidental, sobretudo a importante cidade de Dakar, que é a sua capital.
A apreensão recorde de cocaína no Senegal ocorreu em julho de 2007, com cerca de 2.400 toneladas. Vejam que 2.400 toneladas são 2.400.000 quilos de cocaína. Óbvio que a reportagem não se refere se a origem é brasileira. Vários cidadãos latino-americanos foram presos, julgados e sentenciados. Ele não dá em que tribunal foi, quem julgou, se são brasileiros ou não, ele generaliza como cidadãos latino-americanos. Então, gente, o Brasil ele se transformou numa grande rota de narcotráfico por esses casos que nós analisamos na Folha de São Paulo de ontem, o caso do narcotráfico dentro de um avião da Presidência da República e o caso do narcotráfico no dia 26 de junho com 238 quilos e agora no dia 1º de julho nós tivemos mais 400 quilos de cocaína, algo, ou melhor dizendo, 800 quilos de cocaína, algo impressionante. Essa movimentação toda, ela gerou cerca de 600 milhões de reais. Bom, já que nós estamos falando de cocaína, eu vou fazer a edição 1188, do dia 26 de junho de 2019, a capa, a gente já viu, é o japonês Masayoshi Son, e a gente vai fazer uma reportagem, a segunda, página 64, sobre a Colômbia. A seção é Negócios Globais, o autor é o Ian Boechat, um repórter que a gente já fez uma análise dele e que é bastante consistente, escreve bem e é bastante correto e bastante analítico, né, naquilo que faz. Uma nova ameaça à paz. Colômbia. É a primeira vez que a gente analisa a Colômbia, como é a primeira vez que a gente fala do Senegal. Então nós temos dois países proximamente para fazer a análise no Jornal do Masa. Vamos lá? Uma nova ameaça à paz. Vamos ver o que o Ian Boechat comenta de início. Menos de 3 anos após o acordo de paz que pôs fim a meio século de guerra civil, combatentes das Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, voltam às armas. Opa! Quer dizer que a Farc voltou à ativa depois de 3 anos após o acordo feito de paz entre os guerrilheiros e o governo colombiano. O movimento ameaça a estabilidade de um país que tem crescido acima da média na América Latina. Todo o esforço do governo colombiano para trazer a paz ao país tinha que ver com os investimentos externos. A Colômbia, um país com grande potencial para crescer, um país com dimensões menores que o Brasil, uma população menor, mas justamente por isso e por seu potencial incrível em recursos naturais, energéticos e agronegócio, ele, gente, voltou após esse acordo de paz a receber bilhões de dólares em investimentos externos diretos. Mas agora a reportagem mostra que essa situação pode ser desfeita. Vamos ver por quê. Então, primeiro a gente analisa os gráficos e as fotos. A reportagem tem 3 páginas. Ela vai exigir da gente uma série, evidentemente. Vamos dar uma olhada. Primeiro, acampamento das Farc. O que é Farc? Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Em 2016, muitos estão de volta às florestas. Vejam uma foto com os guerrilheiros fortemente armados com fuzis, prontos para o combate e provavelmente num rancho se alimentando, um rancho evidentemente onde há o refino de drogas, que era a grande forma de financiamento destes paramilitares. O gráfico: menos violência, mais crescimento. Enquanto o número de homicídios na Colômbia
caiu nos últimos anos, a economia, apesar do recuo em 2016 e 2017, tem se expandido. Vamos dar uma olhada. Número de homicídios por 100 mil habitantes, previsão, né? Ele faz previsão, quer dizer, não é muito certo, as fontes, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Insight Crime, vocês sabem que a gente prefere o confiável The World Almanac. Por quê? Porque ele tem 151 anos de edição contínua, muito mais antigo, de maior credibilidade que qualquer uma dessas instituições. Número de homicídios por 100 mil habitantes. Em 1995, eles eram 70 por 100 mil habitantes. Em 2018, eles caíram para quase 2/3 do valor, né? 25 por 100 mil habitantes. Quer dizer, de fato, o acordo entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, resultou numa pacificação de violência dentro do país. Crescimento anual do PIB, em 2010 foi de 4,3%, em 2011 7,4%, 2017 ele cresceu para 1,4% e agora em 2019 está previsto um aumento de 3,5%. Ora, gente, então temos que tomar um pouco de cuidado com aquilo que a reportagem traz de manchete. Na verdade, a Colômbia se expandiu, 2010 e 2011, seus maiores índices de crescimento, no momento em que a matéria-prima estava em alto valor, sobretudo comprada pelo mercado chinês, que tinha poucos parceiros. Essa realidade mudou. Aliás, esse período foi um período de grande prosperidade da economia brasileira também. Então vamos devagar com Andorra de Barro. Mais uma foto na terceira página, junto com o olho. O olho é isto, é esse destaque em negrito, em letras maiores do que o texto. População em Bogotá. Bogotá é a maior cidade do país, é a capital. A capital. O país assiste a um embate feroz entre o executivo e o judiciário. Será que está igual ao Brasil? O maior risco na Colômbia é a chegada dos cartéis mexicanos. Por que os cartéis mexicanos? Porque hoje eles são os grandes responsáveis pelo narcotráfico internacional, tiraram o posto dos cartéis colombianos, só que a Colômbia é um dos grandes produtores de droga no mundo. Estima-se que a droga, ela movimente no mundo 2 trilhões de dólares por ano, e a Colômbia parece ser o maior produtor, que pode sair de dentro da Colômbia 50% do valor desse narcotráfico, 1 trilhão de dólares, o que justificaria o interesse desses cartéis mexicanos, que tentam se aproveitar do vácuo deixado pelas FARC, pela Força Armada Revolucionária Colombiana, de tal maneira que para o governo colombiano talvez fosse interessante que as FARC voltassem. Só que vai criar um cachorro que vai morder o seu próprio dedo. As FARC podem ser usadas para enfraquecer os cartéis de droga mexicano, mas depois, evidentemente, vão se voltar contra os colombianos. Mas essa reportagem parece bastante interessante, saborosa. Nós vamos deixar para analisá-la nos próximos programas do Jornal do NASA. Eu fico por aqui, lhes desejando tudo de bom, um forte abraço e eu os aguardo a qualquer momento no Jornal do NASA. Até bem, gente. Até logo. Fiquem bem. Tudo de bom. Tchau, gente.